Olá pessoal, vamos dar continuidade à minha série de artigos. Eu quero falar agora sobre um artigo chamado recuperação de objetos, tá ok? Isso daqui vai salvar muito vocês no dia a dia. Eu já usei isso e realmente me ajudou. É uma coisa que no dia a dia você, como principalmente desenvolvedores, costumam perder objetos em banco de dados ou alterar e não ter backup e não ter alguma outra estrutura para poder recuperar esses objetos. Então eu vou estar demonstrando aqui um case simples de como que você pode recuperar isso simples, de uma maneira rápida para você já botar em produção e o usuário não tá ligando e causando lentidão em sistema ou até parada, ok? Então, você atualizou um objeto, dropou ou perdeu, e isso em base de produção, o que você vai fazer? Né? Pedir calma se isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo em base de produção, eu alterar uma procedure, uma trigger, e não ter um backup dela antes. Ou ter o backup e ter salvado em algum lugar e depois não ter mais acesso a isso. E fiquei meio perdido. Então aqui eu vou estar demonstrando para vocês algumas técnicas para vocês estarem buscando e recuperando esse objeto. Nada se perde no banco de dados Oracle, tá ok? Lembrem-se disso, nada se perde. Se você buscar no tempo correto, você recupera qualquer coisa, tá certo? Então, você foi lá, você tinha uma procedure que fazia alguma coisa, como no exemplo aqui embaixo, está demonstrando. Tinha uma procedure que fazia um select na minha tabela hr.employers, por exemplo. E de repente você foi lá e alterou essa procedure. E você quer, puxa, não era isso, eu quero voltar ao estado anterior àquela procedure. Eu não tenho um backup dela, eu não fiz um backup dela. Arquivo salvar como e salvei o texto em algum lugar. Então você pode vir recuperá-la de um backup, tá ok? Se deu tempo, se foi feito um backup dessa procedure e deu tempo ainda, dá tempo ainda de você recuperar, você pode recuperar através de um backup, tá certo? Tente evitar, pois dependendo do objeto pode demorar muito tempo para você reconstruir e recuperar ele. Outra saída, se você tiver um banco de dados teste, você pode ir lá buscar isso num banco de dados teste, ou no standby, se der tempo do gargalo ainda de não ir lá atualizar esse seu objeto, tá ok? Mas se eu não tiver o tempo de o backup ter sido feito, né? Então se não deu tempo do backup ter sido feito, você vai ficar com esse objeto ainda de uma versão antiga, né? Não deu tempo. Se foi feito um backup em cima, você perdeu o estado anterior também. Tá ok? Então você tem que tomar cuidado com isso. No meu treinamento de administração de banco de dados, eu ensino como fazer backup, utilizando várias técnicas aí, como estar recuperando alguns objetos. Outra situação que você pode recuperar esse objeto alterado é recuperar usando um repositório, tá certo? Deixa eu apagar esse acento aqui, que eu não sei por que ele veio aqui. Caso você tenha ele, seria muito bom. A partir do Oracle 9i dá para se fazer isso. Existe um repositório de versionamento de objetos. Então fica lá registrado as versões criadas de objeto por um determinado tempo. Você pode estar recuperando isso através desse repositório. É isso que eu vou estar demonstrando aqui. Recuperar através de operações flashback. Dá para se recuperar através usando flashback. É muito bom, mas depende da sua configuração de Windows. No meu treinamento de administração de banco de dados, eu mostro como configurar a área flash, fazer cases de perdi dados, quero recuperar uma tabela como ela estava ontem às 2 horas da tarde. Dá para se fazer isso. E também ensino para vocês o que é o undo, que é essa table space aí, que sem ela teu banco nem roda, tá ok? E a melhor forma que eu sempre faço aqui nos meus casos, né? Eu vou alterar um objeto, antes eu salvo ele no arquivo texto, deixo salvo na minha área de trabalho, ou coloco numa rede, que a gente tem uma rede de backup de objetos, e caso der algum problema nesse objeto, eu vou lá e executo o arquivo texto que eu fiz anterior, tá ok? Então tem essas técnicas aí para vocês estarem podendo recuperar objeto. Mas o meu case aqui eu vou estar demonstrando o número 2, que é usando o repositório. Então primeiro eu vou dar um drop nessa minha procedure, que eu tenho ela aqui. Aqui, pessoal, é simples. Eu estou criando uma procedure, nem interessa o que ela está fazendo, tá ok? Ela só está fazendo um select na minha tabela employers, somente isso. Então, eu vou criar essa procedure. Vamos marcar o horário. Estou criando essa procedure às 22h30. Criei. Então, eu criei essa procedure. Agora eu vou dar um time no vídeo e vou esperar alguns minutos, tá certo?
Ok, passado o tempo, agora já são 22h32, vamos supor que eu venho lá e altero a procedure, e a única coisa que eu estou alterando nela é o que? É colocar esse comentário aqui, ó, procedure alterada, tá certo? Então, ó, você foi lá, você tinha essa procedure que é o que está atual hoje, aí você veio, que ela foi criada às 22h30, e eu vou estar agora recriando essa procedure, e a única modificação é só esse comentário aqui, ó. É a mesma coisa procedure, ok? Então vamos recriá-la. Compilei, então procedure. Esperei, dei um gapzinho de 2 minutos aí. Procedure às 22h32, certo? E aí você falou, puxa vida, não dá pra mim recuperar num backup, não dá pra mim recuperar. Se eu for recuperar no backup vai demorar muito, se eu for pegar esse já vai demorar muito. Eu preciso de uma recuperação rápida para que ela volte para esse estado aqui, ó. Porque agora ela está nesse estado, a procedure, com este comentário, ok? Se eu executar, como eu faço para recuperar? Existe essa view chamada dba_source. Ela contém os códigos de criação dos objetos. Se eu executá-la dessa maneira aqui, select o texto from dba_search, where name igual dado z, que é o nome da minha procedure, order by inline, para me mostrar em linha. Vamos ver o que me mostra? Ela vai mostrar a minha procedure do jeito que ela está hoje, agora, ó, certo? Olha aqui, ó, o meu alteração, o meu comentário, tá ok? E se eu quiser visualizar ela antes da alteração? Ok? Eu quero ver o estado que ela estava antes dessa alteração. É o que eu falei, o Oracle permite isso, você fazer versionamento de criações de objetos. Então eu coloco esse comando aqui, as timestamp to stamp. Vou colocar 13 do 1 de 2015 e vou colocar aqui, eu fiz isso às 22h30, correto? Que foi quando eu criei essa procedure aqui. Vamos ver como essa procedure estava às 22h30. Então, isso aqui significa o horário anterior a essa data, a esse horário. Vamos ver. Olha, eu tinha feito ela de uma outra maneira. Olha que interessante, ó. Aqui eu tinha feito ela de uma outra maneira. Vamos ver aqui antes das 31. Isso. E agora, pessoal, olha aqui, ó, um outro versionamento. Agora é o que eu quero, né? Eu quero a mesma procedure. Reparem que agora ele recuperou o script de criação do meu objeto sem essa nova alteração. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vocês podem pegar assim para fazer rápido, né? Opa, vou conseguir recuperar o meu objeto rapidamente, olha só. Olha só. Então, tá aí. Consegui. Deu algum erro aqui. Claro. Pronto. Recuperei meu objeto. Tá ok? Consegui recuperar meu objeto que tinha sido alterado por algum erro ou por alguma distração. Eu consegui recuperar ele no estado anterior. Então, pessoal, tá um case aí bem rápido de uma recuperação. No meu treinamento de administração de banco de dados de PLSQL, eu entro mais a fundo nesses selects aqui para buscar os versionamentos, né? Vamos ver como tá agora. O original, se você tirar isso, ele vai te mostrar o original. Olha, tá aqui. Então foi duas, né? Nós estamos nessa daqui na linha 8 para a linha 6 para a linha 8. Então, tá aí, pessoal, um exemplo de como recuperar esses objetos. Tá ok? Então, qualquer coisa, mandar e-mail e abraços e bons estudos.